Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 16. A partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor, João 16:16. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o que queriam interrogar, e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disto que disseste, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Somente até aqui, podem se assentar. Lida a palavra do Senhor, vamos mais uma vez a Ele, clamando para que Ele nos auxilie nessa noite a compreendê-la e a aplicá-la à nossa vida. Oremos. Senhor, temos te louvado pela sua glória, pela sua majestade, pela sua salvação. E queremos louvar ao Senhor pela sua palavra revelada a nós. Palavra essa que nos ensina tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação e para que nós possamos bem viver neste mundo criado pelo Senhor. Damos graças ao Senhor porque temos as palavras integrais, completas, registradas do nosso Senhor Jesus Cristo, fielmente conservadas pelo seu Santo Espírito agindo na igreja, para que dele, das suas próprias palavras, nós aprendamos a sua vontade. Não queremos somente glorificar ao Senhor por isso, mas queremos nos aproveitar desta bênção que o Senhor nos dá. A dádiva de termos as palavras do Deus encarnado nas nossas mãos. E queremos nos aproveitar, Senhor, aprendendo dela, crendo nela e vivendo por ela. Pedimos, portanto, o seu auxílio nessa noite. E o Senhor fale conosco, aos nossos corações, nos ensinando a sua vontade. E me usa mais uma vez, eu clamo, como servo do Senhor, para que eu fale a palavra do Senhor com integridade, para que todos nós, assim como o corpo, possamos crescer à estatura de Cristo. Nós oramos, clamando, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Amém. Vez ou outra, passando os stories de Instagram, ou isso acontece mais quando eu vejo stories de WhatsApp. Eu vejo algumas pessoas que eu conheci, seja na escola, seja outras também, como parentes mais velhas, que isso acontece muito também quando a gente está chegando ali perto do final de semana, sexta-feira à noite, sábado pela manhã, a gente vê os stories da sexta-feira à noite, e a gente vê o tipo de divertimento e de alegria que os homens têm. E para mim, uma das coisas, eu já falei isso para vocês em algum outro momento, para mim uma das coisas que mais me entristece é ver os homens que se portam nessas noites, muitas vezes, como crianças, que ficam ao redor dos bares,
fazendo piadas, agindo de um jeito estranho, infantil, com as suas brincadeiras, demonstrando o tipo de alegria e o tipo de felicidade que eles verdadeiramente buscam. Vejam, observem que o riso, inclusive aquilo que seria tido, né, como piadas ou até alguma certa infantilidade, nesse sentido de brincadeiras, não é o problema. Mas o problema é que esses homens eles se tornaram muitas vezes infantilizados. Eles vivem para os seus brinquedos, vivem para os seus prazeres e se portam de modo infantilizado. Muitas vezes a gente vê, né, e muito naquele ideal do maluco beleza, né, propagado pelo Raul Seixas, aquele cara boêmio, meio doido assim, que fala meio estranho, e Breguenites e Tiruleibes, né, por assim dizer, a gente vê isso com mais clareza. A alegria do mundo que nas noites faz uma algazarra, mas que pela manhã demonstra que não é verdadeira. Uma imagem que vem à mente, por vezes, ao pensar a respeito disso, é uma imagem que às vezes tem algumas formas de propagar ela, né? Mas aquela máscara, que é aquela máscara de riso, né? E que por trás, na verdade, esconde um rosto que está triste. Nós veremos nessa noite, a Escritura nos apresentará que existe um tipo de alegria que é o tipo de alegria que o mundo não pode dar, que o mundo não pode vivenciar. E esse tipo de alegria é a verdadeira alegria. O mundo pode rir, mas o seu riso, ele é momentâneo, passageiro e ele não enche verdadeiramente o coração. Ele é como se fosse uma gota de prazer momentâneo no meio de um mar de tristezas. E nós veremos que o cristão, que possui, portanto, a verdadeira alegria, é o completo oposto. A sua alegria é duradoura, plena, completa, por mais que alguns momentos na sua vida, no meio desse mar de alegria, ainda nós encontremos alguns momentos de dores e alguns momentos de desprazer. E, portanto, nesse sermão nós veremos exatamente isso, o título do nosso sermão, a alegria que o mundo não pode dar. Entre aspas aqui, né? Qual é essa alegria, a verdadeira alegria. Nos lembremos aqui desse momento em que Jesus Cristo está nos falando aos seus discípulos. O último sermão, o último ensinamento, Jesus Cristo traz aos seus discípulos antes da sua morte. Estamos na noite na qual nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue nas mãos dos malfeitores, por meio de um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, já tendo participado, portanto, da festa da Páscoa, tendo dado a cerimônia da Santa Ceia, e Jesus Cristo então está aqui se despedindo dos seus discípulos. E ao invés do nosso Senhor Jesus Cristo estar preocupado com as suas aflições, com aquilo que ele passaria pela cruz do Calvário, ele na verdade se preocupa com os seus discípulos que ali permanecerão no mundo sem ele. E ele, portanto, instrui os seus discípulos como eles deveriam viver, consola os seus discípulos da força que eles receberiam, portanto, pelo próprio Senhor Jesus Cristo para conseguir viver num mundo que odiou ao Cristo e odiaria, portanto, também os seus discípulos. Jesus fala, então, já tem falado alguns capítulos, né, a respeito dos dons que ele daria, e um deles que nós temos visto, e o principal deles, na verdade, que é por meio do qual todos os demais dons são dados, é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, seria dado a eles para que, quando o nosso Senhor Jesus Cristo fosse retirado do meio deles, fisicamente, o Espírito Santo estaria neles e entre eles, trazendo a presença espiritual de Cristo. E assim eles não estariam sozinhos. Mas nós temos visto que os discípulos eles estavam tristes. E a tristeza dos discípulos estavam impedindo eles de compreender completamente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, de fato, fala de um modo que pode parecer um pouco difícil, mas, na verdade, as suas palavras eram muito claras. A grande realidade é que a dificuldade da compreensão estava neles e não nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, aqui busca, de um modo proverbial, esclarecer a verdade que ele estava ensinando para os seus discípulos lá no verso 16. Um pouco e outro pouco. Veja lá no verso 16.
um pouco e não me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Um pouco e vocês vão me ver. Vai passar mais um pouco, um outro pouco, e aí vocês vão me ver, porque eu vou para o Pai. Nós que lemos essa palavra palavra de Cristo com um distanciamento e já sabendo com clareza o que vai acontecer no decorrer da história, temos muito mais facilidade de compreender a respeito do que ele está falando. Ele está falando de um pouco de tempo, e na verdade esse um pouco é um pouquinho, é muito breve, e eles não veriam mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando do momento que antecede, né? Um pouco seria o momento que antecede o momento da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, se entregaria, morreria na cruz do Calvário, e o tempo estava breve para que isso acontecesse e o nosso Senhor Jesus Cristo fosse retirado do meio deles. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, passa-se aí esse período até a morte, e da morte até um momento em que eles voltarão a ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Que outro período é esse? O período em que vai da morte do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua ressurreição. Na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos voltam a vê-lo. E assim, eles têm um vislumbre daquilo que os traria verdadeiramente a alegria, que nós vamos ver logo mais na sequência, que é a vinda do Espírito Santo. Mas quando Jesus Cristo então fala sobre esses poucos, ele está colocando isso diante dos seus discípulos. Muito em breve, e vocês não vão me ver, mas um pouquinho de tempo a mais e vocês me verão novamente. Todavia, o nosso Senhor Jesus Cristo ainda seria tirado deles. Nos lembramos que depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele permaneceu aqui nessa terra por volta de 40 dias. A Escritura nos fala disso. 40 dias ele andou entre nós. Ele esteve presente com os discípulos, mas os discípulos ainda não estavam no pleno gozo da sua alegria. Nesse período, os discípulos andavam ainda temerosos, por mais que viram o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. E ali, portanto, 50 dias, na festa do Pentecostes. Pentecostes vem de penta, né? Que apresenta o número 50. 50 dias após a Páscoa, o nosso Senhor Jesus Cristo enviou, portanto, dos céus o Espírito Santo. E aí sim os discípulos desfrutam da presença espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo e podem vê-lo pelos olhos da fé. Então, esse um segundo, um pouco, ver-me-eis, apresenta essas duas realidades. Tanto da ressurreição, na qual eles viram a Cristo com os olhos físicos, viram Cristo glorificado, mas apresenta ainda com mais clareza a visão melhor que eles haveriam de ter de Cristo. A visão informada pelo Espírito Santo, a visão dada no dia do Pentecostes. E ele esclarece: porquanto vou para o Pai. É necessário que eu passe pela morte, que vocês não me vejam, e que eu ressurja dos mortos, para que eu, portanto, possa entrar na presença gloriosa e exaltada do Pai. E é isso que vai acontecer. Um pouco, não me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. Veja que o que o nosso Senhor Jesus Cristo está explicando para os discípulos aqui, não com essas palavras mais claras, porque eles mesmos não conseguiriam aguentar essas palavras, como Jesus Cristo mesmo disse. Tenho muito a que vos dizer, mas não vou dizer isso para vocês agora, porque vocês não são capazes de aguentar, vocês não estão em condições de compreender. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é o próprio Evangelho. É o fato de que os discípulos ainda não conseguiam compreender com clareza que o Cristo, que estabeleceria o reino de Deus entre os povos, restauraria o reino de Israel, ele precisava morrer e ser retirado, porque o seu reino, ele era um reino espiritual em primeiro lugar. Era um reino que não é deste mundo. É um reino do qual as ordens seriam enviadas dos céus, no qual Cristo fisicamente estaria à destra de Deus Pai reinando. E os discípulos ainda não eram capazes de compreender isso com clareza. E aí, portanto, eles se tornam confusos. E nós vemos aí dos versos 17 ao verso 19 a confusão dos discípulos e a resposta de Jesus. Verso 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz? Um pouco
e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e por quanto eu vou para o Pai? Veja que as palavras dos discípulos aqui, registradas, são fiéis. Eles não adulteram as palavras de Jesus pela sua má compreensão. Isso nos traz um ensinamento aqui. Existem momentos da vida em que algumas das palavras do Senhor nos parecem veladas. Existem alguns momentos que, por mais que talvez nós tentamos compreender, nós vemos que a nossa compreensão não é profunda de algumas das partes das Escrituras. Veja que isso não é porque as Escrituras em si não são claras, mas porque, por vezes, os nossos olhos estão incapacitados de ver aquilo que a Escritura nos ensina com clareza. E o que nós devemos fazer nesses momentos? A nossa responsabilidade não é adulterar as palavras a fim de que elas possam caber naquilo que nós conseguimos compreender, mas preservá-las do modo como elas são. E assim os discípulos fizeram. Quando eles repetem entre si, quando eles estão pensando, eles repetem as próprias palavras do nosso Senhor. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Exatamente as mesmas palavras aqui. E que apresentam, portanto, aquilo que nós devemos fazer quando nos é encoberto. Manter a fidelidade da palavra do Senhor em nós. Com paciência, com oração, aguardando que o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua iluminação, nos esclareça a palavra. Verso 18. Diziam, pois, que quer dizer isso um pouco? Parece que o principal questionamento deles se concentrou nessa fórmula que Jesus Cristo diz, que é quase que uma fórmula proverbial, né, um dito proverbial, se concentrou na ideia de um pouco. Como assim um pouco? Nós sabemos que Jesus Cristo, em breve, será entregue. Jesus Cristo tem falado a respeito disso. Mas ele diz então que em breve ele vai para o Pai. Mas como assim ele vai ser retirado, a gente não vai ver? Aí ele vai para o Pai e depois a gente vai ver ele de novo? Como assim? Não estou entendendo nada. Verso 18, não sabemos o que diz. Não entendemos. Verso 19, conheceu, pois, Jesus que o que queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Veja, os discípulos então, quando Jesus Cristo disse isso, é possível que tenha passado um pequeno tempo ali a respeito disso, os discípulos talvez estavam assentados ali mais em conjunto, e aí eles começaram a indagar entre eles, é o que a Escritura nos diz, né? Um perguntando para o outro, como assim, você entendeu? O que quer dizer um pouco? O que quer dizer um pouco, né? Ou às vezes, quando às vezes acontece aqui, né? Hoje pela manhã teve um evento assim. O Sr. Charles estava falando, né? Alguma coisa, aí uma pessoa não entendeu, e aí falou assim, isso aqui é sobre isso? Aí eu respondi, né? Não, é sobre aquilo. Então é mais ou menos essa a ideia aqui. É lógico que tudo tem que ser feito com ordem, com decência, né? A gente não pode começar a levantar questionamentos a qualquer momento, porque isso não produziria bem algum. Mas é isso que os discípulos fazem, né? Eles quase que ficam com vergonha de perguntar para Cristo. Talvez eles estão temendo perguntar a Cristo, sabe por quê? Porque eles já haviam perguntado antes. E Jesus havia repreendido eles. Jesus havia repreendido eles certamente com todo o amor, com toda a misericórdia, com toda a mansidão que ele já está demonstrando aqui, até mesmo por falar-lhes essas palavras. Mas esses discípulos, por vezes, então, porque foram repreendidos, ficaram com medo de passar de bobo, talvez na frente dos outros, ou talvez de tomar mais uma bordoada de Cristo aqui, meio indireta. Só que sabe o que acontece? Jesus Cristo repreende eles por não perguntarem. Quando eles não souberem de alguma coisa, é bem verdade que nós devemos buscar uns nos outros o conhecimento daquilo que nós não temos. Mas a grande realidade é que a fonte última do conhecimento está no próprio Cristo. Ele é o revelador da verdade. Ele sabe o que ele quis dizer. Então nós deveríamos, portanto, irmos até ele. Mas os discípulos não fizeram isso. Eles interrogaram uns aos outros, perguntaram o que ele quer dizer. Não sabemos, né? No verso 18, não sabemos o que disse, mas eles não foram até Cristo. Talvez um silêncio se fez depois que eles se perguntaram. E aí Jesus Cristo, conhecendo aquilo que estava no coração deles, da ideia de que eles não falaram alto isso, né? Talvez se interrogaram ali.
Ele disse: vocês estão perguntando isso que eu disse? Vocês não compreenderam? Como se dissesse, né? Vocês devem perguntar a mim. Eu sou a fonte de toda a verdade. Vocês não devem se envergonhar de vir até mim para encontrar a sabedoria. Mesmo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos repreenda na nossa má compreensão, mesmo que às vezes, quando nós viemos, por exemplo, ao culto, e a palavra de Cristo vai diretamente contrária a uma concepção que nós temos, a nossa responsabilidade não é nos afastarmos envergonhados, nem nos afastarmos com ira, porque nós estamos errados diante do Senhor, mas pelo contrário, sempre irmos mais uma vez até Ele para encontrarmos a verdadeira sabedoria, com humildade e com diligência. É nossa responsabilidade irmos até Cristo. Veja que o Espírito Santo nos é dado como dom para a compreensão das Escrituras. O Espírito Santo nos é dado como dom para a iluminação das Escrituras, para que nós possamos como que ver com clareza isso que já está diante dos nossos olhos. Mas é o nosso dever irmos até Cristo, irmos até as suas palavras, indagarmos a Ele pelas suas palavras nele mesmo, a fim de encontrarmos a revelação. Temos de ir. O fato do Espírito Santo ser dado a nós não deve nos tornar indolentes, meramente receptivos da palavra, né? E quando nós encontramos talvez alguma dificuldade, nós não cavamos, nós não buscamos, não. Nós devemos ir, é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui indiretamente. Não devemos parar na nossa vergonha, no nosso erro, na nossa ignorância, e nem devemos ser, assim, portanto, indolentes, né, preguiçosos, mas devemos ir ao mesmo Senhor que nos corrigiu, para que, se necessário for, Ele nos corrija de novo. E nós abandonemos a nossa má concepção, e nós abandonemos o nosso pecado, e nós sejamos ensinados por Ele, e, portanto, possamos mudar o nosso modo de andar. Quantas vezes nós não fazemos isso? Por vezes, se dermos asas à nossa pecaminosidade, nós nos afastamos do Senhor, porque vemos que muitas vezes nós estamos errados na presença dEle. Mas isso tudo deve nos fazer buscar ainda mais a presença dEle, porque a presença dEle justamente faz isso, lança fora o erro. E o nosso objetivo é vivermos diante dEle, em verdade. Jesus então passa a responder no verso 20, conhecendo a fraqueza dos seus discípulos, fraqueza essa que estava envolto nas trevas da própria tristeza deles. Lembrem-se vocês, né, que eles estavam tristes, isso impedia eles de ver a verdade, compreender a verdade. Por mais que Jesus Cristo esteja falando com clareza, eles não conseguem compreender. Mas Jesus, ainda assim, para os seus, mesmo que os seus não perguntem, ele vai atrás e responde. Isso também, por vezes, acontece no nosso meio. Por vezes, nós começamos a nos afastar dos ensinos de Cristo. Começamos, talvez, por causa das trevas da nossa tristeza, da nossa ignorância, do nosso pecado que nos enebrece, a buscar outros conselhos, nos afastando do conselho de Cristo, talvez o conselho do nosso próprio coração. Mas o que Cristo faz é por meio da sua palavra, que está na nossa boca, na boca dos irmãos, né, hoje dada, ele vai até nós e nos alcança e nos retira do erro. E quando isso acontece, nós devemos nos regozijar. Porque isso é a graça de Cristo. Você não fez o seu dever de ir até Cristo e indagá-lo e viver pela sua palavra. Mas Cristo foi misericordioso o suficiente de enviar algum meio, algum embaixador da sua parte, uma vez que ele não está presente fisicamente no nosso meio, para relembrá-lo ou para esclarecê-lo do seu erro. E assim nós devemos glorificar a Cristo. Devemos glorificar a Cristo quando a sua palavra vem justamente quando nós estamos meio que fugindo dela. Nós devemos nos alegrar a Cristo pelo nosso irmão, que vê o nosso pecado e em amor e em mansidão nos repreende. Nós devemos glorificar a Cristo pelo pastor muitas vezes, né? E parece muitas vezes que é uma pessoa não grata, né? E quando a gente está pecando. O pastor já vai me encher o saco no meu pecado. O pastor não tem prazer nenhum de ficar te falando do seu pecado.
Na verdade, pelo contrário, né? Às vezes a gente fica até chateado, no sentido assim de que é um trabalho que ninguém gostaria de fazer. Tem que ir lá ficar falando sobre coisa ruim, né? Sobre pecado. A gente queria era falar sobre coisas mais tranquilas, mais de boa. Não, mas é nossa responsabilidade em amor. E Jesus Cristo então busca os discípulos na sua ignorância, mesmo que eles não vão até Cristo. Verso 20. Na verdade, vos digo. Jesus aqui esclarece com um dito solene. Pastor Charles, desde lá ao princípio, né? Quando isso apareceu na primeira vez aqui no Evangelho de João, já nos ensinou. Quando Jesus Cristo diz, na verdade vos digo, ele está dizendo, em primeiro lugar, preste atenção nas minhas próximas palavras. Isso que eu vou dizer para vocês é muito importante. Segunda coisa. Então, primeira coisa, importância solene, grave, prestem atenção. É como se aqui estivesse a suma, o resumo, a coisa mais importante das coisas que ele está falando. Então prestem atenção, busquem compreender essas coisas. Segunda coisa, eu garanto a vocês isso que eu estou falando. Isso é uma verdade a qual vocês podem confiar que eu mesmo estou confirmando para vocês. Estou dando certeza, segurança, e assim vocês podem crer com tudo que vocês são. Na verdade vos digo que, segue o texto, vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Veja, Jesus não responde exatamente aquilo que os discípulos estavam se questionando. Ele não fala, um pouco significa tal. Ele não diz, um pouco vocês me verão e verão, então é aquele dia, ou vocês me deixarão de ver e significa que aquele dia vai acontecer isso, não. Ele traz isso para a experiência dos discípulos e para a própria preocupação dos discípulos. Porque o que os discípulos estavam sentindo era tristeza. E o que estava impedindo os discípulos de compreender o que Jesus Cristo estava dizendo era a própria tristeza deles. Jesus Cristo então vai no âmago deles, naquilo que eles estavam sentindo e que estava cobrindo seus olhos para que pudessem ver a verdade daquilo que Cristo estava dizendo. Ele diz, vocês chorarão e se lamentarão. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Veja que ele fala de 3 modos, né? Chorareis, lamentareis, estarei tristes. Chorar, lamentar e estar triste são sinônimos, mas que apresentam, né, a gravidade da tristeza a qual eles estariam passando nesse momento. Lamentação aqui, alguns comentaristas colocam, é aquela parte que é verdadeiramente do espírito. É a dor interna. É aquela dor que nós sentimos no coração ou na barriga, né? Aquela dor que a gente sente verdadeiramente quando a gente está profundamente triste. E o choro seria a manifestação física disso. São os olhos, né, marejados, a boca, né, às vezes seca de tanto chorar. Quando a gente também, né, no nosso choro, soluça ou até mesmo clama, né? Ele está apresentando uma tristeza profunda aqui. Uma tristeza que não é superficial, mas há um contraste. O mundo se alegrará. Enquanto vocês estiverem chorando, soluçando, uma dor grandiosa, um vazio na alma de vocês, dentro de vocês por causa dessa dor, o mundo estará rindo, o mundo estará festejando, o mundo estará pulando e se alegrando. Esse primeiro evento aqui apresenta justamente a primeira parte daquilo que Cristo estava dizendo. Um pouco e vocês não me verão mais. O momento no qual os discípulos choram, soluçam, se apavoram, sentem essa dor e o mundo se alegra é justamente quando Jesus Cristo é alçado à cruz do Calvário. Lembrem-se vocês que os discípulos temerosos, portanto, aqui, Pedro até nega Jesus, a gente volta nessa verdade tantas vezes para demonstrar o desespero no qual eles estavam, o temor que eles estavam dos homens, e agora percebam, Jesus Cristo, o amado, mas não somente um amado, né, no sentido de uma pessoa querida, não, o Messias, no qual está toda a nossa esperança de salvação, ele foi morto. A luz foi apagada. O santo foi sacrificado.
Agora, o que faremos nós? Como nós poderemos viver diante disso? Lembrem-se vocês que a perspectiva dos discípulos aqui ainda é entenebrecida, porque eles não conseguiam compreender completamente isso. É que parece que os planos de Deus foram completamente frustrados na cruz de Cristo. Lembrem-se vocês que esses discípulos, eles largaram tudo que eles tinham. Eles largaram famílias, eles largaram suas posses, né? Muitas vezes as suas próprias famílias se voltaram contra eles porque faziam parte da trupe dos fariseus, dos saduceus e dos outros que haviam perseguido a Jesus. Eles se tornaram malquistos na própria nação, estavam se tornando cada vez mais por andarem por Jesus. Eles abandonaram tudo e o motivo pelo qual eles abandonaram tudo agora lhes seria cortado. Jesus Cristo foi morto. Verdadeiramente, esses discípulos, eles deveriam chorar. Eles deveriam chorar sim. Deveriam chorar porque uma tragédia foi realizada. Porque é aquele que deveria ser amado e glorificado como Deus, uma vez que Jesus Cristo é Deus encarnado, ele foi crucificado pela mão do seu próprio povo. É uma tragédia verdadeira. A pior delas. E ainda fariam isso se alegrando. Nós lemos, né? E vamos passar por isso posteriormente, quando chegarmos nos eventos da crucificação, que enquanto os discípulos estavam chorando, lembrem-se vocês que no Getsemane eles dormem, mas eles não dormem de alegria. Eles não dormem de tranquilidade. Eles estavam num nível tal de angústia, sabendo aquilo que aconteceria, eles dormem de tristeza, é o que Lucas nos diz e os outros apóstolos também. Sabe quando você está tão exausto, mas tão exausto, com uma dor na alma que você até adormece? Essa é a ideia aqui. Talvez você não tenha passado por isso na sua vida ainda, mas é isso que eles passaram. Eles dormem de tristeza no Getsemane. Eles não conseguem perseverar em oração por causa da tristeza, mas o mundo se alegra. Eles gritam, eles festejam. Imagina a cabeça do fariseu aqui, do malfeitor. Imagina a cabeça dos povos do Salmo 2 que estavam tramando, né? Os povos de Israel, em conjunto, inclusive, com os gentios ali, que estavam tramando, né? Para uma forma de se libertarem do reinado do Senhor sobre eles. Quebremos as suas algemas, quebremos as suas amarras. Vamos matar esse homem, vamos matar a Deus mesmo, para que a gente não tenha que se submeter a ele. Agora eles conseguiram. Aí eles se alegram. Talvez eles falam como acontece na morte de homens que são odiados pelo mundo, como vimos recentemente. Já vai tarde. Deveria ter morrido antes. Deveria ter sofrido mais. Né? Nós estamos livres. Conseguimos os nossos intentos. Eles haviam tentado matar Jesus por mais de uma vez já até então. Eles se alegraram. Veja que muitas vezes isso acontece. Muitas vezes, quando os ímpios, ou melhor, quando os santos se entristecem, o mesmo motivo de tristeza dos santos é o motivo de alegria dos ímpios. E isso não deve nos levar a achar que a nossa posição, porque nós estamos nos entristecendo, está errada. Às vezes a gente faz isso. A gente olha pra gente e fala assim, não é possível que é isso, que eu tenho que isso está certo, porque isso que eu estou vivendo é muito triste. Não é possível que está certo. A gente devia, de algum modo, buscar alegria. O evangelho é alegria. Sim, é alegria, é isso que a gente vai falar, né? Mas às vezes a gente treme nas bases porque a gente vê o ímpio se alegrando e nós em posição de dificuldade. E lembrem-se vocês do Salmo 72. Quando o salmista vê os ímpios se alegrando e falam, Senhor, por que isso? Ele começa a invejar os ímpios. A ideia é que ele quase que passa para o lado dos ímpios. Eu quero essa alegria. Por que eu tenho que ficar vivendo essa dor? Até que ele contempla o fim dos ímpios. Até que ele contempla que a alegria dos ímpios é uma alegria vã, uma alegria passageira, uma alegria que verdadeiramente não preenche a alma. Verso 20, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estarei tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria.
A vossa tristeza se converterá em alegria. O motivo pelo qual você está chorando será o mesmo motivo pelo qual você se alegrará. Veja que não é uma tristeza que é substituída por uma alegria. Sabe quando a criança às vezes está chorando por algum motivo, e às vezes a gente dá alguma coisa para distrair ela e logo logo ela começa a rir? Ela esquece do motivo do choro e às vezes aponta a sua atenção para o motivo da alegria e já nem lembra que está chorando? Não é isso que está falando aqui. É diferente. Não é que a gente vai esquecer e abandonar o motivo do choro tá lá e agora a gente vai se alegrar com uma nova coisa. Não. O mesmo motivo que nos levou a chorar é o mesmo motivo que nos levaria, né, nesse caso os discípulos, a sorrir. Ele dá um exemplo para clarificar para os discípulos no verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Aí você pensa aí, né? Graças a Deus, agora esse exemplo está muito mais próximo de nós aqui, pelo menos da maioria, né? Já temos muitas mães na igreja e que passaram por esse momento aqui de dar à luz. Talvez você não tenha passado, né? Ou você talvez não tenha presenciado isso sendo um homem ou uma mulher que não tenha tido filhos, mas esse exemplo aqui é universal. Tanto é que Jesus Cristo fala para um monte de homem, porque todo mundo sabe o que é isso aqui. Né? E se você é mulher e passou por isso aqui, você sabe ainda mais. Quando a mulher, e ele está dando, obviamente, o exemplo geral, né? Generalista. É óbvio que talvez alguma mulher pode sentir não tantas dores dando à luz, né? Mas o exemplo geral aqui é que dar à luz é uma das piores dores que alguém pode passar na vida. Tanto é que a Escritura utiliza essa mesma analogia para falar de várias outras dores que acontecem, né? Muitas vezes aqui no decorrer das Escrituras. Mas então ele diz, ó, quando a mulher vai dar à luz, ela se entristece. Mas veja que a tristeza da mulher, algumas de fato se entristecem no sentido de ficar triste, porque sabe que vai sofrer. Mas o ponto principal aqui não é esse tipo de tristeza. É a própria dor, é o próprio desespero das dores do parto. Eu me lembro, né, quando a Ludmilla estava no trabalho de parto, e isso gera certo terror, né? Que a Ludmilla ainda não estava no trabalho de parto na fase ativa, mas existiam várias mulheres que estavam, porque a gente já estava no hospital, e a gente escutava as mulheres gritando. E mulheres dizendo, por favor, para! Eu não quero mais! Eu nunca mais vou ficar grávida na minha vida! Tem mulher que se revolta contra o marido, né? E fala, isso é culpa sua! As mulheres, né? É quase muitas, né? Por causa da dor tremenda, que nós homens não sabemos o que é. Muitas se desesperam, né? Aí algumas mulheres, inclusive, podem até desmaiar de tamanha dor que passam. Gritam, né? Clamam, choram, muitas vezes, por causa daquela dor que estão passando. Mas veja que, segue, né? Verso 21, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Aqui homem é antropos, que significa ser humano, tá? Então uma criança, né, um ser humano. Veja, e para mim isso ficou muito marcado. Porque apesar da Ludmilla não ter brigado comigo assim, né? Graças a Deus, ela sentiu muitas dores. E a gente tá ali tentando ajudar, né? Mas a gente não consegue fazer nada. O melhor que a gente pode fazer é estar ali, tentando ajudar. E aquela dor, e quanto mais a criança, né? Quando tem o parto normal, né? Quando a criança vai se tornando mais próxima do nascimento, aquela dor vai ainda aumentando e se intensificando até que a criança nasce. Quando a criança nasce, a primeira coisa que acontece é o sorriso no rosto da mãe. E aí, de repente, a mãe já está bem. A mãe já está pronta. É lógico que às vezes, né? Existem partos mais difíceis que acontece da mãe ainda precisar de algum tipo de procedimento, mas mesmo assim é notório no rosto das mães a diferença da tristeza, do choro, do gemido para a alegria. A Ludmilla, particularmente, uma nova mulher, estava pronta para outro parto. Parecia que agora ela podia pegar a criança e andar no shopping e estava batendo palma, né? Assim, de alegria, de felicidade, tranquila.
E eu me lembro que eu fui quem ficou cansado depois. As pessoas olhavam para mim, eu estava com o olho meio aberto, parecia que eu tinha parido, né? E não ela. E essa é a ideia aqui, né? Jesus Cristo traz um exemplo que não poderia ser melhor. O próprio motivo da dor é o motivo da alegria. O próprio motivo que antes traz choro, gemido, é o mesmo motivo que traz o sorriso no rosto. E mulheres, né, e também maridos, né, mas principalmente para as mulheres, não temam essa hora, principalmente as que não passaram por esse momento, porque a alegria é muito maior do que a tristeza. A satisfação de ter um filho é muito maior e muito mais duradouro, né, do que a dor do parto. E na verdade, se a gente pudesse colocar as outras dores que tem, né, ser mãe ou ser pai também, as noites mal dormidas, a toda a dificuldade às vezes que as mães têm com a amamentação, com sono, e aí com ensinar, e com as preocupações, e etc e tal, tudo, eu acredito, né, que todas as mães aqui com certeza podem afirmar, é superado pela alegria, pelo prazer de ter a dádiva do Senhor, que é um filho. De modo semelhante, portanto, Jesus diz, verso 22, assim também, do mesmo jeito, vós agora, na verdade, tendes tristeza. Já estavam passando por essa tristeza, queria se intensificar. Vós agora, na verdade, tendes tristeza, porque sabem que eu morrerei. Verso 22, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa tristeza ninguém vô-la tirará. Do mesmo modo, então, que a minha morte para vocês vai ser motivo de choro, de tristeza, vocês vão ter a capacidade de se alegrar. Por quê? Qual é a causa da alegria? No verso 22. Mas outra vez vos verei. É o fato de que Jesus Cristo vai ser demonstrado como vitorioso sobre a morte, como vitorioso sobre os malfeitores, como vitorioso sobre a maldição do pecado, contra aquilo que a serpente intentou fazer. É o próprio fato de Jesus Cristo ressurreto se demonstrar como vitorioso diante do Pai. O fato de Jesus Cristo ter recebido a vida, ou ter retomado a vida dada pelo Pai nas suas mãos, então ressurgindo dos mortos, é uma declaração do próprio Pai de que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito e de que, portanto, nós temos completa salvação e de que nós podemos, então, estar na presença de Deus, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Jesus Cristo ressurreto, portanto, é a nossa alegria. O fato de que nós vimos a Ele novamente. O fato de que Ele ressurgiu, mas também o fato de que Ele, tendo ressurgido, não permaneceu no nosso meio. Graças a Deus por isso. Você já glorificou a Deus por isso? Pelo fato de que Cristo, uma vez que ressurgiu dos mortos, não permaneceu fisicamente no nosso meio? Às vezes a gente reclama por isso, que é uma bênção de Deus. O fato de que Ele ressurgiu e ascendeu aos céus, porque dos céus Ele continuou realizando, agora aplicando a sua salvação. Dos céus, Ele estabeleceu o seu trono e governa tudo. Dos céus, Ele enviou o seu Santo Espírito para estar mais presente em nós do que Ele estaria fisicamente. Dos céus, então, Ele envia o seu Santo Espírito para que Ele esteja em nós e entre nós. De tal modo que a Escritura fala que quando nós cantamos salmos aqui na igreja, quando nós cantamos louvores, Cristo está no nosso meio entoando espiritualmente esses mesmos cânticos. A gente precisa resgatar o senso da presença espiritual de Cristo, que é real. Não é porque é espiritual que não é real. Às vezes a gente começa a pensar assim, né? A semelhança do mundo, que só acredita naquilo que os olhos podem ver. Jesus Cristo está falando aqui, se vocês querem ter verdadeira felicidade nesse mundo, vocês precisam andar olhando com os olhos da fé. Vendo a minha presença espiritual no meio de vocês. Cristo está aqui no meio do seu povo. Hoje. Isso deve nos levar a uma profusão de sentimentos. Temor, que estamos diante da presença dele, mas também alegria.
outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. Quando ele fala coração, ele está apresentando uma alegria verdadeira, uma alegria sincera, uma alegria que vem de fato de dentro para fora e não de fora para dentro, e não chega no coração e não permanece no coração. E uma alegria contínua, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. A alegria do mundo é retirada por muitas coisas. Inclusive o cristianismo, um dos aspectos do cristianismo que é até hoje reconhecido, apesar de que os cristãos têm muitas vezes de diversos modos batalhado contra isso, mas é o fato de que o cristianismo traz verdadeira alegria. A mentalidade dos antigos, desse mundo aqui, antigo, o mundo no qual nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e morreu, não era uma mentalidade que poderia trazer a alegria desse modo. Se vocês se lembrarem ou passarem a conhecer, talvez, a própria mentalidade grega e a poesia grega que é trazida para os romanos e que é, portanto, disseminada por grande parte do mundo aqui, ou se vocês conhecerem também as filosofias orientais, vocês vão ver que o senso deles é muito menos otimista em relação à vida. Tanto é que a ideia de tragédia, sabe aquela história que não tem final feliz? Sabe aquele filme que você assiste e que o final você fala assim, e aí, acabou? Não acredito. Aí você fica com aquele sentimento ruim no coração? Não vem do cristianismo essa ideia. Sabe de onde que vem? Da Grécia, das tragédias gregas. Eu tenho lido a respeito disso ultimamente. Tenho lido o Édipo, né? É uma história bastante conhecida, Édipo Rei, Édipo Incolono, que é uma das principais tragédias, né, que sobreviveu ao tempo. E que a própria palavra diz, é uma tragédia, não tem final feliz, não tem motivo para sorrir. Do começo ao fim é tristeza e acabou. E é um pouco disso a mentalidade. A grande realidade é que se nós estamos dados ao caos, como na mentalidade grega, se nós estamos dados à própria matéria, como é a mentalidade moderna, que resgata a mentalidade grega, se nós estamos dados à ciência e à tecnologia, nosso fim é tristeza e decepção. Sabe por quê? Se a gente confia na ciência e na tecnologia, a gente vai ficar lá nos nossos celulares e a gente não vai experimentar verdadeira alegria, porque no final das contas, você rola o feed e tem o quê? Tristeza, você cansa. Né? A gente já falou sobre isso. A Belle Époque, a época bela da primeira e segunda revolução industrial, é substituída pelo quê? Por uma era de guerras e de destruição em massa trazida pela própria tecnologia. Se nós somos dados à matéria, não temos verdadeira alegria. Talvez a gente tenha uma visão assim de que há certos prazeres, e aí o que o mundo tenta fazer é isso. É tragédia mesmo a vida. Então o que nos resta é tentar encontrar alegria. Aí o que as pessoas fazem? Você maluco, beleza, né? Vou cantar, tá tudo bem, né? Eu sou doido mesmo, e vocês vão ter que me aguentar assim, né? Várias músicas vêm na cabeça proclamando essa realidade. O ideal, né, do boêmio, o ideal da liberdade sem Deus, do viver no riso fácil, não é verdadeira alegria. Na verdade, é tentar alcançar alguma alegria no meio de tanta tristeza e de tanta miséria que é a vida do homem, debaixo do sol. De modo diferente, vossa alegria ninguém vô-la tirará. O crente tem uma alegria distinta. Porque sabe que por mais que possa passar nesse mundo por diversas tristezas, ainda assim, Jesus Cristo venceu. E ele vai finalizar falando disso, no verso 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós falaremos sobre isso na próxima exposição. Mas é justamente o fato de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, que nós temos uma esperança que não é uma esperança ingênua. Não é um otimismo bobo. Eu vou acreditar que vai dar certo, vamos ficar aqui esperando dar certo. E aí não dá certo. Não. É a realidade. Jesus Cristo venceu. E, portanto, a nossa vida está garantida nas suas mãos e nós teremos vitória. Por isso, lá em 2 Coríntios 10, no 2 Coríntios capítulo 6, no verso 10, Paulo fala: contristados, por isso somos contristados, mas sempre alegres.
Podemos ser contristados por várias provações, podemos chorar por muitas coisas, mas sempre estaremos alegres. Ninguém poderá tirar essa alegria. Por mais que os ímpios tentem, por mais que eles nos persigam, por mais que eles tentem tirar a vida, inclusive, dos próprios apóstolos, como fizeram, por mais que eles nos persigam, nós louvaremos ao Senhor na prisão. Nós cantaremos os salmos em meio às grades. Nós louvaremos ao Senhor no fogo da fogueira, como fizeram os mártires, porque nós temos motivos para nos alegrar. Verso 23 e 24, ele encerra essa parte dizendo: e naquele dia nada me perguntareis. Jesus fala então a respeito do dia em que a alegria dele seria completa, e essa alegria foi completa na descida do Espírito Santo. De fato, eles se alegraram quando viram Cristo ressurreto, mas ainda estavam temendo os judeus, e é dito ainda ali em Atos que eles se reúnem então em Jerusalém, estavam fechados com medo dos judeus, até que o Espírito Santo desce e traz a presença espiritual de Cristo a eles, e aí eles rejubilam e criam coragem e têm bom ânimo para pregar. E aí então, naquele dia, quando o Espírito Santo vier e trazer a minha presença diante de vocês, vocês nada me perguntarão. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Veja que ele, continue o versículo. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Por que ele fala de pergunta e de repente fala de pedido? Na verdade, perguntas, existem vários tipos de perguntas. Existem perguntas que querem saber, busca informação, busca descobrir uma realidade que não se sabe. Esse é o primeiro tipo de pergunta que ele está dizendo aqui no verso 23. Naquele dia nada me perguntareis. Já volto para explicar. Existe um outro tipo de pergunta, por exemplo, que é o pedido. É quando a gente pede alguma coisa, a gente pergunta pedindo por algo, né? Se a gente está pedindo, a gente pede pelo favor. Então a gente pede, o Senhor pode fazer isso, né? Existem outros tipos de perguntas também, como a pergunta que busca ensinar, a pergunta que busca levar ao pensamento, né? Existem vários tipos de perguntas e nós precisamos aprender a fazer perguntas, mas Jesus Cristo compara esses dois tipos de pergunta. Uma pergunta para obter informação, uma pergunta para pedir. E Jesus fala então a respeito do primeiro tipo de pergunta. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês não vão precisar me perguntar nada. Jesus Cristo repreende eles por não perguntarem e depois diz, vocês não precisarão perguntar. O que Jesus Cristo está dizendo? Ele está apresentando que a fraqueza dos discípulos que não conseguiam compreender aquela coisa que eles já deveriam ter compreendido há muito tempo. Uma coisa que o Antigo Testamento tem falado há muito tempo. Uma coisa que Jesus Cristo já estava ensinando há muito tempo. Uma coisa que Jesus Cristo aqui nesse discurso está falando, quase que repetindo as mesmas coisas. E eles não estão entendendo. Aí eles perguntam, só demonstra que eles não entenderam. O Jesus Cristo está falando, esse tipo de pergunta vocês não vão precisar fazer, porque vocês serão cheios do meu conhecimento. E isso nos lembra uma outra verdade. Sabe quando isso acontece? Lá em Jeremias nós lemos que, eu não separei a referência aqui, mas se não me engano é no capítulo 31, que nesses tempos, até mesmo as crianças não precisarão perguntar, porque estarão cheias do conhecimento do Senhor. Todos nós conhecemos essas verdades e para nós até é fácil falar a respeito disso que os discípulos não estavam compreendendo. Quer dizer que os discípulos ainda não deveriam crescer no conhecimento de algumas verdades? Não. Mas a gente vê a diferença deles perguntando, confusos, para eles no Novo Testamento, ou melhor, nas cartas, né, em Atos, ensinando com toda a autoridade. De fato, Pedro tinha que compreender melhor a entrada dos gentios na aliança. Mas isso não era mais obscuro, não causava confusão na mente deles. Nós vivemos nessa dispensação. Na dispensação em que as verdades do Evangelho são claras para nós. É bem verdade que às vezes tem coisas que são difíceis de compreensão. E aí o que nós devemos fazer? Nós já falamos, ir até Cristo. Perguntarmos a Ele, né, por meio da palavra. Se nós estamos confusos, o ensino de Cristo já está todo aqui. Nós devemos buscá-lo com diligência e o auxílio do Espírito Santo. Mas tem o segundo pedido, segundo tipo de pergunta, que é a pergunta para pedir. Na verdade, mais uma vez de modo solene, ele diz: vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, eu vou-lo há de dar.
A gente tenta, às vezes, relativizar isso aqui porque não entende o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo inicia com na verdade, tanto da primeira quanto da segunda vez, justamente para que eles possam crer. Em outras palavras, é um desafio para nós crer nisso, porque senão ele não precisava dar essa asseveração. Como que seria um desafio para os discípulos crer naquilo que Jesus Cristo falou antes? Quando você está na tristeza, é difícil você crer que vai ter um momento da sua alegria, e justamente do próprio motivo que está trazendo a tristeza ser o motivo da alegria. Mas os discípulos deveriam perseverar nisso, passando pela tristeza, sabendo que a alegria viria. Por isso eles deveriam se lembrar dessa verdade, porque Jesus Cristo confirmou. Agora, a segunda verdade é difícil de crer, porque como assim? Tudo que eu pedi ao Pai, no nome de Jesus eu vou receber? Tudo? Aí Jesus Cristo é como se ele estivesse dizendo, exatamente, tudo. Mas tudo, tudo, tudo? Sim, tudo, tudo, tudo. Em verdade vos digo, ele está confirmando. E aí nós nos lembramos que é pedir ao Pai em meu nome. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele está dizendo justamente que a gente não vai precisar, veja a junção então entre as duas verdades. A gente não vai precisar perguntar, primeiro tipo de pergunta, porque a gente já vai saber. E se a gente já sabe aquilo que Deus quer, se a gente já sabe quais são as promessas de Deus e como devemos viver, então a gente pede justamente de acordo com aquilo que a gente sabe. A gente pede de acordo com o conhecimento de Cristo. A gente pede de acordo com o conhecimento revelado na palavra de Deus e iluminado pelo Espírito Santo a nós. Portanto, em outras palavras, tudo aquilo que nós pedirmos, que o Senhor prometeu, Ele nos concede. Ele nos dá e nós podemos ter certeza. Por isso que a gente deve orar com fé. A gente deve orar com fé, não duvidando, quando a gente justamente ora aquilo que a gente sabe que Deus nos dará. Por quê que a gente tem que ter fé? É uma fé vazia? Não, é uma fé segura. A fé do crente é uma fé certa, uma fé certeza, porque ele falou que vai dar. E Jesus Cristo garantiu, então, que se a gente orar, a gente vai receber. Ele encoraja ainda no verso 24, né? Ou melhor, ainda no verso... Não, no verso 24 ali no meio. Pedi e recebereis. Se vocês pedirem, vocês receberão. O grande problema é que a gente não sabe orar. A gente ora mal, a gente ora superficialmente. Certamente existem pedidos que nós devemos fazer, que nós devemos acrescentar, se for da sua vontade. Porque essas coisas não estão claramente reveladas. Pertencem à providência de Deus. De dar conforme a sabedoria dele. Mas com base nessa providência, o que baseia no pedido e que Deus claramente nos ouvirá, mesmo que não seja aquela matéria exata daquilo que nós pedimos, é a promessa. Deixa eu dar um exemplo. Deus nos ensina a orar, Jesus Cristo nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Essa é uma promessa de Deus. O Senhor nos sustenta, Jesus Cristo nos fala disso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai sabe cuidar da sua criação, quanto mais saberá cuidar de vocês. Então, pão de cada dia. Agora, e trabalhe pelo pão de cada dia também. Quantos de nós temos faltado o pão de cada dia? Eu não tenho pessoas aqui para me lembrar que o pão de cada dia tem faltado. O Senhor tem sido fiel. Nós temos orado e Ele tem dado o pão de cada dia. Agora, qual emprego específico? Eu oro pelo pão de cada dia, então eu vou trabalhar. Mas, Senhor, será que eu pego essa oportunidade ou aquela? Isso pertence à providência. Nós oramos, Senhor, se for da sua vontade, que o pão de cada dia que o Senhor prometeu que me dará, e por ele estou orando, portanto, se for da sua vontade que venha desse emprego, ou desse emprego que a sua vontade seja feita. Se for para entrar nesse emprego, então, que assim seja feita a sua vontade. Se não, que o Senhor me sustente de outra forma. Mesmo que seja miraculosamente sustentado, o Senhor nos sustentará. Devemos aprender a orar, portanto, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, com base nas suas promessas, com base na sua palavra. Às vezes a gente só fica na base da providência, né? Aí a gente não consegue ver que a providência, ela é embasada na promessa. Então a gente tem que conhecer as promessas para estarmos firmes de que o Senhor responderá, mesmo que a providência em específico não seja aquilo o qual nós estamos imaginando que talvez poderia ser. Verso 24.
para finalizarmos. Até agora nada pedistes em meu nome. Eu acredito aqui que Jesus Cristo está dizendo que a obra dele ainda não estava completa no seu sacerdócio, na sua mediação. Então os discípulos ainda não haviam sido ensinados, né, a orar em nome de Jesus, ou se lembrando que Jesus Cristo é o mediador, porque Jesus Cristo não havia realizado completamente o seu sacerdócio, a sua autoentrega na cruz do Calvário. Mas eles sabiam que Cristo era o mediador, até porque o Antigo Testamento havia ensinado isso vez após vez, por exemplo, na figura do próprio sacerdote. Eles só conseguiam entrar na presença de Deus por meio do sacerdote. Era o sacerdote que representava o povo ali, na presença de Deus. Agora Jesus Cristo está dizendo, né? Vocês não têm orado em meu nome, não têm pedido em meu nome, como dizendo, né? A minha obra ainda não foi completa, mas agora vocês passarão a pedir. Tanto é que a igreja encerra a oração, em nome de Jesus, amém. Né? Veja, isso nos ensina aqui que essas palavras não devem ser mera formalidade em nenhuma das nossas orações. E também elas não devem ser obrigatórias, porque até no Novo Testamento existem várias orações que não terminam em nome de Jesus, amém. Né? As orações não terminam assim. Mas por que a gente fala muitas vezes essas palavras ou de modos similares? Justamente porque quando nós falamos essas palavras, nós ativamente nos lembramos a nós mesmos e reconhecemos diante de Deus que nós só entramos na presença de Deus porque Cristo nos vestiu para lá permanecermos. Nós entramos vestidos, revestidos pelo sangue de Cristo. Todas as nossas orações, portanto, mesmo que não falemos as palavras em nome de Jesus, devem ser feitas em nome de Jesus, com base na obra de Jesus. E segundo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, como se fosse o próprio Cristo pedindo. Portanto, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Ou, em outras palavras, para que a vossa alegria seja completa. Veja, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, deu o Espírito Santo, e isso nos enche de alegria, porque sabemos que isso é verdadeiro, que a nossa vida está salva nas mãos do Senhor. Tudo aquilo, portanto, que é necessário para que nós possamos viver nesse mundo, cumprindo a nossa missão de testemunharmos de Cristo, cumprindo a nossa missão de sermos cidadãos do reino de Cristo, nós devemos ir até o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e pedirmos. E quando nós fazemos isso, a nossa alegria é plena, é completa, é como se fosse uma alegria transbordante. A oração está completamente vinculada com o desfrute da alegria verdadeira e profunda. Tanto é que lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17, não precisam abrir porque vou citar rapidamente, o apóstolo Paulo está dando uma série de exortações. E aí ele fala assim, ó, prestem atenção, estou finalizando. Últimas palavras aqui. Regozijai-vos sempre. Senhor, mas é difícil me regozijar nesse mundo. Tem tantas coisas que às vezes a gente está passando por dificuldade. Imagine você num contexto muito mais difícil, como o dos apóstolos, perseguição profunda, audaz. Mas talvez os seus próprios problemas mesmo, é difícil às vezes se alegrar, né? Meu marido, minha mulher, meu trabalho, meus filhos. E a gente tem problema para todo lugar. Meus pais, meus amigos, eu mesmo, né? Regozijai-vos sempre. Verso 17. Na sequência, orai sem cessar. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. A gente verdadeiramente é capaz de se regozijar com plenitude, transbordando a alegria quando nós estamos sempre na presença do Senhor em oração. Porque conhecemos a sua palavra, pedimos a palavra, sabemos que a palavra, a promessa será dada. E assim o nosso coração se acalma e se tranquiliza, e a gente desfruta da alegria verdadeira que é estarmos na presença do Pai, que tudo nos dá conforme a sabedoria. E assim a gente não desespera. E assim a gente não vive numa tragédia, mas num mundo verdadeiramente otimista. Porque depois que o homem pecou, o próprio Deus entrou em aliança, de graça, com o homem, prometendo que o Cristo pisaria na cabeça da serpente. E a boa notícia do Evangelho é que isso ele já fez. Ele já pisou e já venceu. As aflições do presente,
são como nada diante da alegria que se manifestará. Como diante da alegria que nós já temos por Cristo ser vitorioso. Portanto, crentes, vivamos nessa alegria, em oração, pedindo aquilo que Deus nos ensina a pedir, para que nós possamos ser um povo verdadeiramente feliz. Para que a gente possa viver nos dias que nós temos aqui, sim, com seriedade diante do Senhor, mas aproveitando as boas dádivas que o Senhor nos dá para a nossa vida aqui debaixo do sol. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, te damos graças, pois Jesus Cristo e a sua obra realizada é a nossa alegria. Nós possamos nos alegrar nele todos os dias, por meio do poder dado pelo Espírito Santo, e que nós possamos assim, a nossa alegria possa ser superabundante através do exercício da oração. Ensine-nos a orar, Senhor, conforme a sua palavra nos ordena, a fim de que transbordemos em alegria. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.